Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos desenvolvendo aqui uma aplicação do zero, utilizando linguagem Java, utilizando o banco de dados MySQL e utilizando também o framework Eclipse Link ORM. Na última aula a gente finalizou aqui a parte do cadastro de empréstimos, né? Eu vou até executar aqui o projeto para que vocês vejam como que ele está atualmente. Na aula passada a gente fez aqui a validação dos equipamentos na hora de adicionar, né? A gente colocou aqui essa coluna quantidade disponível e agora a gente não consegue inserir mais equipamentos do que aqueles que estão disponíveis para empréstimo, né? Ele dá aqui essa mensagem, beleza? E depois de selecionar o funcionário, data, hora e os equipamentos, quando a gente clica no cadastrar, essas informações são jogadas para o banco de dados. Na aula de hoje a gente vai criar um outro formulário, onde eu vou mostrar para vocês como a gente fazer o encerramento de um empréstimo, né? Ele vai ter uma tabela onde ele vai listar todos os empréstimos que estão em aberto, certo? E aí a gente vai selecionar aquele empréstimo e vai fazer a devolução, o encerramento dele, tá? E aí a gente vai ter que informar a hora de devolução e vai ter que alterar o status dele no banco de dados de aberto para encerrado, tá? Então, fechando aqui, eu deixei aqui no MySQL, vocês podem ver que eu já deixei aqui alguns empréstimos em aberto, justamente para que a gente consiga visualizá-los dentro desse formulário novo que a gente vai criar. Eu já deixei alguns aqui, inclusive, para depois a gente testar a devolução deles, ok? Então, beleza. Voltando aqui, então, no NetBeans, né? A gente vai vir aqui do lado, em projetos, e a gente vai criar um formulário novo dentro do pacote Forms. Então, botão direito em Forms, novo Form JFrame. A gente vai chamar esse formulário de Form Encerrar. Aliás, vamos colocar assim, ó, Form Gerenciar Empréstimos, tá? Então, Form Gerenciar Empréstimos. Cliquei no finalizar. Ele criou aqui o frame. E agora eu vou aumentar ele aqui um pouquinho e vou fazer aqui a interface dele. Para a gente ganhar tempo, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Eu já volto com a interface pronta e aí eu mostro para vocês a forma com que foi feito, tá? Muito bem, então voltando aqui, criei aqui um template, um layout bem tranquilo, tá? Só marcando aqui o JFrame. Aqui ao lado eu coloquei o Default Close Operation Dispose, coloquei aqui um título que é o Gerenciar Empréstimos. Aqui na aba Código eu marquei a opção Gerar Centralizado, tá? Aquelas configurações básicas que a gente já está acostumado a fazer em todos os novos JFrames que a gente vai criando aqui no projeto, tá? Além disso, coloquei aqui um separador, coloquei uma JTable, tá? Essa tabela se chama TBL Empréstimos. Coloquei aqui abaixo um visualizar itens. A ideia é que selecione-se um empréstimo aqui na tabela, né, uma linha na tabela, e quando clicar no visualizar itens, o usuário consiga ver quais itens foram emprestados, né, quais itens e a quantidade de itens que foram emprestados em cada um dos empréstimos, tá? E por fim a gente tem aqui o encerrar empréstimo, que é justamente quando seleciona-se uma linha e clicando aqui, aquele empréstimo automaticamente é encerrado, tá? É como se pegasse os equipamentos de volta, né? E definisse lá a hora que aquele determinado empréstimo foi encerrado, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é alterar o model da tabela. Então, a gente vai clicar aqui na TBL Empréstimos e aqui do lado a gente vai vir na opção Model. Tá? Essa minha tabela, ela vai ter aqui, ó, na primeira coluna o ID do empréstimo, tá? Então vou colocar aqui, ó, ID empréstimo. Ele vai ter a data do empréstimo. Ele vai ter a hora do empréstimo. Ele vai ter a hora de devolução
devolução, tá? E além disso, a gente vai inserir aqui mais uma coluna que vai ser o funcionário. Ou seja, para quem foi feito aquele determinado empréstimo, né? Qual foi o funcionário que foi lá e retirou os equipamentos, tá? Aqui em linhas a gente vai deixar em 0, né? Porque a gente vai fazer um método para preencher a partir dos dados do banco as linhas dentro da tabela. Feito isso, pode dar OK. Agora sim a gente tem aqui a nossa tabela de gerenciamento de empréstimos, tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no código fonte e vai criar aqui um método para poder gerar a tabela, tá? Então vamos fazer assim, ó, vamos criar aqui um atributo do tipo empréstimo JPA controller. Empréstimo JPA controller, vamos chamar de empDAO e ele vai ser, deixa assim, e aqui embaixo, ó, no construtor da classe, a gente instancia ele. Então this empDAO é igual a new empréstimo JPA controller com ponto, com factory getMF. Beleza, então aqui, ó, já criei a variável, né, porque eu vou precisar dela para poder fazer o update na tabela de empréstimos, vou precisar dela também para fazer um select dos empréstimos e mostrar na tabela, então eu já crio ela aqui dentro de um escopo, onde eu consigo utilizar em qualquer ponto da classe, tá? Então essa variável fica disponível porque ela está declarada aqui em formato de atributo e ela está devidamente instanciada aqui dentro do construtor. Muito bem, próximo passo então é a gente criar a tabela. Vou colocar aqui um private void preenche tabela, certo? Esse preenche tabela vai ser justamente buscar todos os empréstimos no banco de dados e listá-los, né, dentro da tabela TBL empréstimos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, um list de empréstimos, lista emp. Vai ser igual ao this empDAO find empréstimos. Aliás, find empréstimo entities, né, que é o que busca todos os empréstimos. É como se desse um select asterisco from empréstimo, busca todos, retorna aqui para dentro dessa lista, tá? Aqui a gente vai ter que fazer importação do bins empréstimo e a importação do Java util list, tá? Beleza. Agora para jogar na tabela, vou precisar criar aqui um default table model, vou chamar de tabela emp, vai ser igual a força o default table model e pega o tbl empréstimos get model. Beleza? Vou jogar isso aqui para a linha de baixo para não ficar melhor a visualização de vocês. Muito bem. Feito isso, a gente vai zerar o número de linhas da tabela, tá? Vou colocar aqui, ó, zera o número de linhas para evitar redundâncias. Então, beleza, ó, tabela emp set num rows 0. Beleza. Agora adiciona os empréstimos na tabela, tá? Então, como que eu vou fazer? Ó, eu tenho que percorrer essa lista justamente para poder inserir cada uma das posições dessa lista dentro da tabela. Então, como que a gente vai fazer? Ó, for empréstimo emp em lista emp. E aí aqui agora eu crio um array de objetos, que eu vou chamar de obj, e ele vai ser igual a um new object. E agora eu sei que em cada posição desse objeto eu coloco uma das colunas da tabela, tá? Então a primeira coluna da tabela qual que é? É o ID do empréstimo. Então eu coloco aqui, ó, emp get ID. Segunda coluna é a data. Então eu coloco emp get data empréstimo. Terceira coluna é a coluna hora do empréstimo. Então emp get hora empréstimo. Quarta coluna é a hora da devolução. Então emp get hora devolução.
certo? E a última coluna, que é a quinta coluna, é o funcionário, tá? A gente coloca aqui, ó, emp get funcionário ID get nome, porque aí ao invés de aparecer, né, de mostrar na tabela o código do funcionário, ele mostra aqui não tem ponto e vírgula. Ele mostra o nome, né? Fica bem mais amigável para o usuário entender qual é o funcionário, tá? Então ele vai mostrar o nome. Beleza. Criei essa variável então. O que eu faço agora? Só adicionar na tabela. Então, tabela emp, ponto, método addRow, adiciona essa variável obj dentro da tabela, tá? Insere uma linha nova. Beleza. Então, basicamente é isso, né? Ele busca todos os empréstimos para dentro de uma lista, percorre essa lista e joga dentro da tabela em forma de linha, beleza? Descer aqui um pouco e depois aqui do this empdown igual new empréstimo JPA controller, eu vou chamar o preenche tabela, só para a gente ver se está efetivamente funcionando, tá? Então, busquei aqui e vou dar um Shift F6 para executar o meu código. Ó, então vejam que ele está mostrando aqui, ó, todos os empréstimos, tá? Ah, ficou faltando o status, né? Interessante é que a gente coloque o status aqui do empréstimo para que a gente consiga saber, né, se o empréstimo ele está aberto ou fechado ou encerrado, tá? Vamos fechar aqui. A gente vai voltar aqui na tabela, tá? A gente clica aqui, vem aqui no model dela e a gente coloca aqui mais uma coluna que é justamente o status do empréstimo, tá? Status do empréstimo, beleza. E no método preenche tabela a gente adiciona aqui mais uma posição no array obj, que vai ser o emp get status, tá? Salvei, Shift F6 novamente. Então agora sim, ó, a gente tem todos os empréstimos aqui, tá? Depois a gente pode formatar essa data também, mas não tem problema, a gente tá para ver aqui, ó, que é 14 de março e esses outros aqui todos são do dia 22 de março, tá? Mas tranquilo. Hora do empréstimo, né? 15 horas, devolução 16, foi a funcionária Ana Maria que fez o empréstimo e ele já está encerrado, né? Está encerrado justamente, já tem aqui a hora de devolução. Vejam que todos os outros são em aberto, tá? E é justamente isso que a gente tem que implementar, né? Uma forma que a gente selecione eles aqui, clica no encerrar, informe a hora de devolução e depois automaticamente ele insere essa hora de devolução e ele altera o status daquele determinado empréstimo selecionado de aberto para encerrado, tá? E além disso também a gente vai ter que visualizar itens, ok? Então vamos fechar aqui. Próximo passo então, a gente vai fazer justamente esse visualizar itens aqui. Selecionou um item na tabela, clicou aqui, ele consegue ver quais equipamentos foram emprestados naquele empréstimo, tá? Então a gente vai vir aqui no btn visualizar itens, botão direito, eventos, action e action performance, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiramente, verificar se uma linha foi selecionada. Então int linha selecionada vai ser igual a dbl empréstimos get selected row, tá? Se esse linha selecionada for igual a -1, significa que ele não selecionou nenhuma linha. Se ele não selecionou, a gente dá uma mensagem de erro. Show message. A gente coloca aqui, ó, selecione um empréstimo na tabela, tá? Vou colocar assim. Selecione um empréstimo na tabela. Beleza, caso contrário, ele selecionou, tá? E aí, se ele selecionou, o que a gente tem que ver? Pegar o ID do empréstimo, tá? E depois imprimir os itens do empréstimo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o ID. Como que a gente faz isso? Ó, int ID vai ser igual a integer ponto parseInt, e aí eu pego a primeira coluna da linha selecionada, tá?
Então eu vou colocar aqui, ó, tbl empréstimos get value at. Eu passo aqui então o linha selecionada e a coluna 0, porque eu sei que o ID está sempre na primeira coluna, e a primeira coluna é a coluna 0. Ponto to string. Tá? Então ele pega o ID do empréstimo, ok? Primeiramente aqui, antes de imprimir os itens, a gente tem que buscar os itens do empréstimo. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Ó? Empréstimo emp vai ser igual a this empDAO ponto find empréstimo, e eu passo aquele ID ali como parâmetro. Então ele vai me retornar todos os dados do empréstimo que tem esse código aqui, tá? Ele me devolvendo isso, o que eu posso fazer? Ó, imprimir os itens do empréstimo. Vocês vão ver que dentro da variável emp, ó, dentro da variável emp a gente tem aqui o get itens collection. Esse get itens collection ele me retorna uma lista que é justamente os itens que foram emprestados dentro desse empréstimo, tá? Então eu já tenho aqui um método que me retorna os itens, tá? Então eu vou criar aqui um list de itens emp, né, os itens do empréstimo, que vai ser igual a emp.get itens collection, certo? E aí eu faço o import aqui do bins itens. Tá, só preciso forçar aqui que esse itens collection ele vai ser um list itens, tá? Lembrando que quando a gente coloca esse parênteses antes, né, da execução do método, significa que a gente está querendo forçar esse tipo aqui. Então ele me retorna um tipo de dado mais genérico e eu forço ele, eu especifico que eu quero ele no formato list itens, tá? E aí salvo aqui dentro. Beleza. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso imprimir esses dados, tá? Então eu vou criar aqui uma string imprimir itens, que por enquanto vai ser vazia. Aliás, eu posso até colocar aqui, ó, itens do empréstimo, e aí eu coloco aqui já o ID, tá? Então itens do empréstimo ID, e aí eu posso também colocar aqui um quebra-linha, tá? Beleza. O que eu faço agora, tá? Percorro essa lista. Então for itens emp, opa, preciso fazer aqui, né? For itens em itens emp, ele percorre o laço. Dentro do laço, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome do item, tá? O nome do equipamento e a quantidade que foi emprestada, tá? Então eu vou colocar aqui imprimir itens, concateno ela com itens.get equipamento.get nome, só para o erro que está dando aqui, beleza, ponto e vírgula. Então ele concatena com o nome do equipamento, porque eu vou ter que concatenar também com a quantidade, né? Mas aí eu vou colocar aqui um tracinho e vou colocar o mais itens get quantidade. E eu posso até concatenar aqui com unidades, assim. Beleza. E aí, obviamente, aqui também eu tenho que quebrar a linha, né? Porque senão ele vai colocar todos os equipamentos na mesma linha. Então, para cada item dentro da lista, ele vai mostrar o nome do equipamento, tracinho, a quantidade, e aí ele quebra a linha. Aí, dessa forma, ele mostra todos os equipamentos. Beleza? Então, depois que ele terminou o laço for e já tem todos os itens daquele empréstimo, né, dentro dessa string, ele pode dar um JOptionPane
ele pode dar um JOption pane e mostrar na tela essa informação. Então eu coloco aqui o imprimir itens. Então eu jogo todas as informações dentro dessa variável e depois eu imprimo ela, né? Eu alerto ela na tela com o método JOption pane showMessageDialog, certo? Então beleza, ó, salvei, vou dar um Shift F6 agora. Ele abriu aqui a tabela, vamos ver se aqui já está encerrado, ó. Cliquei, aliás, antes eu vou sem selecionar nenhum, vou clicar aqui, veja que ele fala para selecionar um empréstimo na tabela, ok. Vou pegar esse que está encerrado, ó, selecionei ele, visualizar itens. Então quais foram os itens do empréstimo 1? Uma unidade do DataShow e o notebook 3 unidades. Beleza. Então vamos ver aqui, ó, Carolina, que está com o empréstimo aberto, ó, o empréstimo número 3. Visualizar, itens do empréstimo 3, foi um DataShow. Vamos ver o empréstimo 4, que foi feito para o funcionário Pedro Henrique. Ó, um DataShow e 3 notebooks. Tá? Então, por exemplo, quando o Pedro Henrique vier devolver os equipamentos, né, devolver os materiais didáticos que ele pegou emprestado, eu clico no empréstimo dele, tá? Clico no visualizar itens e aí ele me mostra aqui, tá? Aí eu faço a conferência, tá? Então, ó, realmente ele está me devolvendo um DataShow e 3 notebooks, tá? Então eu faço essa conferência, né, com o objeto físico e a informação que eu tenho no sistema, ok? E aí o próximo passo vai ser o encerrar o empréstimo, tá? Beleza, então. Então vamos voltar aqui. E a gente vai vir aqui agora no BTN encerrar empréstimo, eventos action performed. Então estamos aqui, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui no de cima, né? A gente vai criar um if else para ver se ele selecionou a linha. Então fica dessa forma, tá? E aqui eu coloco o else. E aí o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer solicitar a hora devolução para o usuário e depois update do empréstimo no banco de dados, tá? Então a primeira coisa que a gente vai solicitar a hora de devolução para o usuário. Ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso através de um JOption pane show input. Então vou colocar aqui, ó, string hora devolução vai ser igual a JOption pane ponto show input dialog, tá? Vou colocar aqui na linha de baixo. Show input dialog, eu mostro uma mensagem para ele, informe a hora de devolução, tá? Então, informe a hora de devolução, só desses dois pontos. Então ele vai mostrar uma caixinha na tela com um campo onde o usuário vai informar a hora de devolução. Quando ele clicar no OK dessa caixinha, a gente pega essa informação e joga dentro dessa string, tá? Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar as informações do empréstimo selecionado, tá? Aí eu vou vir aqui no método de cima e vou fazer isso aqui, ó. Pegar o ID e vir até aqui, ó, onde ele busca o empréstimo, tá? Copiei e vou colocar aqui, ó. Pego o ID na tabela e depois ele busca colocar aqui, dados do empréstimo, tá? Então ele busca pelo ID e joga dentro dessa variável emp, beleza? O que eu preciso fazer agora nessa variável emp? Ó, na var emp inserir a hora devolução e alterar o status de aberto para encerrado. Então, as duas coisas que eu tenho que fazer, tá? Então vamos lá, ó, emp set hora devolução, eu coloco, opa, não é esse, set hora devolução, eu coloco essa variável aqui em cima, ó, que é onde o usuário informou a hora de devolução, tá? E altero aqui
o status dele para encerrado, tá? Beleza. Agora o que eu tenho que fazer, ó? Update do empréstimo do banco de dados. Então eu crio aqui um try catch e falo que o this empdal.edit e passo a minha variável emp, essa variável aqui que já está com a hora de devolução definida e já está com o status alterado. Eu passo ela para dar um update no banco, tá? Feito isso, ó, dou uma mensagem. Empréstimo finalizado, encerrado, né? Encerrado. Empréstimo encerrado com sucesso, tá? E aí eu chamo o preenche tabela novamente, ó. Preenche tabela para alterar as informações na tabela, tá? Então eu chamo aqui o preenche tabela. O que ele vai fazer? Ele já vai mostrar esse empréstimo que eu acabei de finalizar, ele já vai mostrar ele atualizado na tabela, tá? Com o status encerrado e com a hora de devolução definida. Beleza, caiu no catch aqui, se deu algum erro a gente mostra que deu erro, né? Show message. Coloco aqui erro ao encerrar empréstimo. Erro ao encerrar empréstimo. Ok? Então, recapitulando aqui, ele vai solicitar que o usuário informe a hora de devolução, ele vai buscar, né, carregar os dados do empréstimo que foi selecionado na tabela e jogar dentro da variável emp. Nessa variável emp ele está com todas as informações, a gente vai setar a hora de devolução e a gente vai alterar o status dele. Depois a gente joga ele para o banco, esse método edit aqui vai fazer o update dele, e aí a gente dá as mensagens de sucesso ou de erro, né? E atualiza aqui a tabela para já poder mostrar as informações atualizadas, tá? Então beleza, ó, próximo passo, Shift F6. Vejam que ele executou aqui. Se eu clicar no encerrar empréstimo sem selecionar alguma linha, ele mostra, né? Seleciona o empréstimo na tabela. Ok. Então vamos fazer o seguinte, ó. Selecionar aqui o usuário Pedro, que é o empréstimo 4, que foi o do Pedro. Ó, visualizei os itens, beleza? Um data show e 3 notebooks, ok? Vamos supor que o Pedro Henrique está fazendo devolução desse equipamento, tá? Ele abriu ele 13h22, a gente vai clicar no encerrar, ele vai pedir, ó, informe a hora de devolução, vamos supor que ele está devolvendo às 17 horas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 17 horas, cliquei no OK, ele fala que o empréstimo foi encerrado com sucesso, ok, e aí vocês vão ver aqui, ó, que o empréstimo 4, ele foi aberto às 13h22, ele foi devolvido às 17, o funcionário, e agora o status dele está definido aqui como encerrado, tá? Então, agora a gente já consegue cadastrar os empréstimos, abrir novos empréstimos, né? E a gente consegue também encerrar, né? Que é quando o funcionário volta, devolve os equipamentos que ele utilizou para a aula dele, né? Para a atividade dele. A gente faz o confere e dá baixa no sistema, tá? Lembrando, né, que os itens que estão associados aqui, eles servem para poder fazer a validação lá nos novos empréstimos, né, justamente para que não aconteça da gente emprestar mais equipamentos do que realmente a quantidade que tem disponível, tá? Então o sistema está bem amarradinho para poder fazer todas essas validações, ok? Então a gente encerra aqui a aula de hoje, onde a gente implementou aqui a listagem de todos os empréstimos, a possibilidade de visualizar os itens e a possibilidade de encerrar aquele determinado empréstimo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até a próxima.